Que força que o time do São Paulo faz para perder um jogo que estava na mão. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena, empatou em 2-2 em um jogo que o São Paulo foi muito apático. Mais uma vez, fez uma partida muito abaixo, assim como foi contra o Internacional, uma partida de dar sono em quem estava assistindo, e deixou de vencer um jogo que teve condição de sobra para vencer e vencer muito bem. O São Paulo começou muito bem no jogo, amassando o Corinthians, tanto que com 3 minutos o tricolor abriu o placar do jogo com o Lucas, depois de uma boa jogada do camisa 7, onde ele tabelou com o Caleri, invadiu a área e tocou sem chance para o Carlos Miguel. Só que depois que fez o gol, o São Paulo aos poucos foi deixando de atacar, foi perdendo o poder de marcação, a pressão que vinha fazendo no meio de campo. Os jogadores recuaram demais no jogo e exageraram muito e erraram muito também na saída de bola curta, onde o Corinthians se aproveitava desses erros para pressionar, e o Corinthians pressionou muito o São Paulo, principalmente na esquerda, onde o Wellington não ganhou um único lance. Já que a gente precisa urgente de um lateral esquerdo, tomara que o Alexandro chegue logo e o Wellington suma do São Paulo, porque já dá para ver que não está com cabeça nenhuma para jogar do São Paulo, já está pensando em jogar lá no Inter, só reclama, toma baile de todo jogador que joga em cima dele. Cara, os jogadores adversários colocam o Wellington no bolso e hoje não foi diferente. E o que me deixou mais louco da vida foi que tava vendo que essa saída curta de trocar passes na área não estava dando certo, insistia muito nisso e toda hora errava. O Jandrei, que tem o ponto forte, sair jogando com o pé, não acertou um lançamento para o ataque, tanto que o São Paulo não tinha jogada, não tinha um contra-ataque para aproveitar essa pressão do Corinthians em sair na velocidade. E o que aconteceu? O Corinthians, de tanto pressionar, conseguiu empatar o jogo com um golaço do Coronado, onde o Jandrei mostrou que não tem força e impulsão nenhuma para pular na bola, e ainda bracinho curto de jacaré. Depois do empate, o São Paulo começou a sair mais para o jogo, mas ainda muito devagar, sem presença no meio de campo muito ruim mesmo no jogo de hoje. O time não estava tendo movimentação, não estava tendo velocidade nas jogadas. Mas quando um time tem um cara que desequilibra, que é craque, como o São Paulo tem o Lucas, um lance acaba mudando tudo. E foi mais uma vez em um lance que o Lucas tá com a bola que o São Paulo desempatou o jogo. O Lucas achou o Igor Vinícius e deu um passe lindo, na medida para o lateral, que invadiu a área e bateu rasteiro, cruzou rasteiro, a bola desvia no Kaká e o gol é contra. E na comemoração, a torcida do Corinthians deu chilique e apelou, porque jogou um monte de coisa nos jogadores do São Paulo. Parece que comemorar gol na Neoquímica Arena o adversário não pode. Aí, como a torcida começou a dar chilique, os jogadores do Corinthians foram para cima do time do São Paulo. Começou uma confusão entre os jogadores. O Carlos Miguel do nada chega empurrando todo mundo, dá um empurrão do nada no Caleri, e o juizinho fraco, o juizinho bunda mole que a CBF escalou para apitar o clássico, só dá amarelo pro Carlos Miguel, sendo que era para ter sido expulso. Arbitrozinho fraco que caiu na pressão da Neoquímica Arena e, cara, completamente perdido. Todo lance que o jogador do Corinthians era derrubado, ele dava falta, e muitos que os jogadores do São Paulo eram derrubados, ele não dava, faltava critério para o árbitro, e a gente via que estava nervoso, o apito tremia na mão dele, e falta a CBF colocar um árbitro de mais qualidade, de mais experiência para apitar um jogo grande como é um clássico, ainda mais sendo um São Paulo e Corinthians e São Paulo, melhor dizendo. Falta essa noção para a CBF, e isso não é de hoje. Mas se o São Paulo tem um cara que desequilibra, que pode decidir pro bem do time, que é o Lucas, hoje na Neoquímica Arena teve um cara que desequilibrou pro mal do time, que é o Luciano,
Que puta que pariu, que jogo horrível o Luciano fez. Não acertou nada, só ficou ciscando em campo, parecia uma enceradeira com a bola. Só era passe para trás e recuando a jogada. Só queria saber de provocar os jogadores do Corinthians, de criar tumulto, e não estava jogando para o time. Tanto que no final do primeiro tempo, o Corinthians volta a empatar numa cagada do Luciano, que em vez de dar um bicão pro lado, pra frente, quer sair jogando, quer dar caneta, enfim, no fim fez bosta, a bola sobrou pro Mosquito, que bateu de chapa marcando outro golaço, que o Jandrei foi pra cima de Jacaré, não teve impulsão, e o São Paulo tomou um empate. No segundo tempo, o São Paulo ficou mais com a posse de bola, mas seguia muito lento, muito devagar no jogo, sem vontade e exagerando ainda muito naquela maldita saída de bola curta que não dava certo. E a situação do São Paulo no jogo até melhorou um pouco quando o Caetano foi expulso pelo segundo amarelo, onde no lance ele segura o Caleri e corretamente é expulso. Dessa vez o juizinho bunda mole, frouxo, foi muito bem e o jogo se ofereceu ainda mais para o São Paulo vencer. Mas o Zubeldia demorou muito para mexer na equipe, mexeu errado, não soltou o time, não pôs o time ainda mais no ataque, como ele já fez em outros jogos. O maior exemplo talvez tenha sido contra o Vitória, onde ainda no primeiro tempo ele mexeu no time para deixar o time mais ofensivo. Hoje ele não fez isso, onde ele demorou para mexer e ainda mexeu errado no time. E o São Paulo ainda teve a grande chance do segundo tempo em um chute do Michel Araújo, que no rebote ele tenta de novo, mas o Carlos Miguel faz grande defesa, salvando o Corinthians de perder. O Carlos Miguel foi buscar essa bola, ele que está de saída do Corinthians. O Corinthians foi muito burro de perder ele do jeito que perdeu, ele vai jogar na Europa, tá de saída. Ele que depois que terminou o jogo deu uma provocada no Luciano, que respondeu. Futebol é isso. Um fala uma coisa, o outro fala aí. É isso que a gente quer ver. Provocação saudável dos dois lados. É isso que é o futebol. E com isso o São Paulo empata na Neoquímica Arena num jogo que, como eu disse, estava na mão do São Paulo vencer e vencer fácil, porque o São Paulo vive um bom momento na temporada, estava apresentando um bom futebol que não entrou na Neoquímica Arena, enfrentando um Corinthians que está na bosta, tá fudido o Corinthians. O Corinthians tá acabado, tá numa barca furada que o Augusto Melo tratou de aumentar ainda mais os buracos do Corinthians, ferrando o time de todo jeito possível. O cara que desde o começo do ano eu falei para todos os meus amigos corintianos, esse cara é pior que o Duílio, e muitos deles disseram que eu tava louco, que eu, por torcer pro São Paulo, eu tava gorando. E o que eu disse tá acontecendo. O cara chegou falando demais, querendo ganhar tudo no grito, achando que só de soltar as coisas na mídia elas iam acontecer. Vou trazer o Gabigol, Mateuzinho é jogador do Corinthians, nem tinha contrato assinado, acabou indo pro Corinthians, mas deu um rolo do caramba. O Lucas Veríssimo, que saiu de graça do Corinthians. O Fausto Vera, que o Corinthians não paga nem a pau. O Cássio, que saiu também. O Carlos Miguel, que era o cara que o Augusto Melo desejava ser o goleiro titular e tá de saída também. Tem o patrocínio também que saiu, a Vai de Bet, onde tá tudo aquele rolo de os caras terem feito esquema com pessoa que não tem nada a ver, esquema com laranja. Ter vendido o direito do camarote para comprar colchão. Olha o jeito que o cara tá fazendo com o Corinthians. O Corinthians tá caminhando para ser um Cruzeiro esse ano, para cair e se afundar nas dívidas. Ainda mais, tá devendo 2 bi, até mais, se duvidar. E o maior culpado é o Augusto Melo, que em vez de trabalhar quieto, quis ficar fazendo média. Acabou a farra. A única coisa que a gente vê no Corinthians que não acaba são as piadas. E mesmo assim o São Paulo não conseguiu ganhar
do Corinthians na Neoquímica Arena, com o Corinthians todo fodido desse jeito, por culpa do próprio São Paulo, que entrou muito desligado no jogo, muito devagar e perdeu 3 pontos, 2 na verdade, que podem fazer falta lá na frente, fora acabar ainda piorando ainda mais a crise do rival. Esse empate é com gosto de derrota, porque o que o São Paulo jogou e poderia ter jogado, onde fez os gols e ao invés de pressionar, recuou demais. Não, marcava no meio de campo que estava um buraco, não tinha jogada, recuou demais, chamando o Corinthians para o campo de ataque. E o Corinthians só não fez mais gols porque é um time sem qualidade, é um time muito fraco. E mesmo assim o São Paulo mostrou muita soberba, digamos assim, de talvez achar que poderia decidir o jogo a qualquer momento. E não foi isso, acabou pagando muito caro por isso, por esse relaxamento na partida, essa folga que acabou dando para o adversário. O Zubeldia, para mim, errou em não mexer nesse time logo, demorou muito. Ele tinha no banco Ferreirinha, que entrou durante o jogo, mas demorou, o Eric e o Galo, para dar uma dinâmica melhor para o time no ataque, mas ele não pôs, ele segurou muito para fazer as substituições e ainda assim, como eu disse, mexeu muito errado no time. O Jandrei no jogo mostrou muito nervosismo, sem segurança, errando muito os lançamentos nas jogadas de saída de bola com os pés, sendo que o ponto forte do Jandrei sair jogando com os pés, mas de longe o pior jogador do time foi o Luciano, porque eu falo de novo, puta que pariu, o cara só ficou fazendo graça, só queria provocar a torcida e os jogadores do Corinthians. Ele não entrou em campo para jogar, só quis tumultuar o jogo e o empate cai muito na conta dele, porque no lance do gol de empate do Corinthians, quem perde a bola por burrice, o Luciano. Se você quer provocar o adversário, ruim de serviço, você provoca quando o jogo terminar ou quando você fizer um gol. Não o jogo todo para fazer bosta. Provoca depois. Acabou o jogo, provoca. Faz um gol, provoca. Mas durante o jogo, foco, concentra para conseguir a vitória. Faltou isso no Luciano, que só quis tumultuar no jogo. O time, no geral, também foi muito mal, como eu disse. Muito afastado. Os poucos que se salvam são o Diego Costa, o Arboleda, o Igor Vinícius, Caleri, Lucas. O Lucas foi um dos que mais tentou no jogo, infernizou a defesa do Corinthians, tanto que em alguns lances fechavam 5 jogadores do Corinthians em cima do Lucas, mas nenhum infeliz, ruim de serviço do São Paulo dava opção para o Lucas, se movimentava para aproveitar os espaços que o Corinthians dava. Isso acabou ficando muito difícil, o São Paulo acabou ficando muito encaixotado por causa disso. Tanto que o Caleri ficou sozinho lá no ataque, lutando com a defesa toda do Corinthians. Então o São Paulo precisa dar uma acordada na vida para não perder chances claras de conseguir vitórias, porque hoje foi uma delas. E agora o São Paulo se prepara para o próximo jogo, que é no Morumbi contra o Cuiabá, quarta-feira, pelo Brasileirão. Vamos ver se agora o São Paulo dá uma resposta, volta a mostrar um bom futebol e consegue uma vitória tranquila. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo, desse clássico majestoso, que foi um jogão, foi movimentado, mas que o São Paulo ficou devendo. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição. Também na descrição as ONGs para ajudar o povo do Rio Grande do Sul que ainda está sofrendo por causa das enchentes. O QR Code está aqui para você ajudar os nossos irmãos gaúchos. Bora lá, pessoal. Também na descrição vai estar o Insta do Bigode, que faz as camisas lindas, num preço muito acessível. E quanto mais você compra, melhor o preço é. Você só encontra no Bigode. Se você quiser uma camisa dessa do São Paulo, a tricolor, com o pet de campeão da Copa do Brasil, você tem que ir lá no Bigode pedir ela. E não se esqueçam de dizer para o Bigode que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou!